Olá, bem-vindos ao Avisa Chegando, Mariana Molina. Sofia Abrão. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo ótimo. Tá chegando uma data especial, né? Tá animada? Tô muito Pra que animada. data? Pra que data? Carnaval, gente, 2026. Mariana já tá aproveitando muita coisa. Eu começo, né? É. Imagina, eu a partir de outubro já tá valendo. Já partiu e já tudo. segue, Pra vambora. carnaval, firme e forte. Exatamente. E bom, pra falar sobre esse tema, gente, uma pessoa que é nossa amiga, parceiro, maravilhoso e presidente da Liesa, né? Então, Mas desculpa. não tinha ninguém melhor pra trazer, imagina. Obrigada, Obrigado, Gabriel vocês. É um Davi. prazer estar aqui. Como é que você está? Tô ótimo nessa correria doida aí, agora reta final, mas muito feliz de estar aqui com vocês. Cansado um pouquinho? Ah, um pouquinho, mas a gente descansa depois, né? É, Acabar. exatamente. Agora não dá, Já tá não dá pra acostumado, pensar né? nisso. Vambora, só vai. E é muito bom, porque é reta final pro começo, né? É tipo, Exato. reta final pra começar. Porque a gente vê o grande evento, carnaval, pra gente começa ali. É, exatamente. Tirando pra mim que Não, pra começa gente em outubro, começa, já tô vivendo. você... Mas, tipo, o evento começa ali. Pra você, começa... Não, pra Nunca gente, acaba, né? É, mas pra gente é a reta final mesmo, assim. É. A gente já tá intenso mesmo desde dezembro, assim, começa a ficar muito mais pegado, assim, de ter mais eventos, de ter mais reuniões, e enfim, então realmente agora é a hora que a gente já tá começando a cansar, tipo, tem que chegar logo, sabe? Quero Você só falou fazer dezembro. acontecer. Que momento mais ou menos vocês escolhem um samba enredo? As escolas escolhem um samba Então, enredo? um processo de uma escola de samba, ele tem escola que já tem um enredo dela de 2027 escolhido agora. Tá. Então, normalmente, as escolas dentro dos seus barracões, elas têm meio que duas equipes. Uma equipe que faz o carnaval, que monta, assim, que produz o que vocês veem, e uma equipe de pesquisa. Essa equipe de pesquisa, ela trabalha em dois momentos. Um é formulando o início do enredo, que a gente chama de sinopse, igual um filme, né? Tem uma sinopse do enredo, e dali que sai tudo. Dali sai o samba enredo, dali saem as fantasias, alegorias, e aí depois vai destrinchando isso, e no final do processo, ele vira uma coisa que a gente chama quase que a Bíblia do Carnaval, que é o livro Abre Alas. Ele é a defesa de absolutamente tudo que vocês veem no desfile escrita. Então, esse livro ele é entregue aos jurados, obviamente. Então, a equipe de pesquisa ela faz isso. E nesse tempo aí, entre a sinopse e entre a finalização desse livro Abre Alas, ela normalmente está pesquisando outros enredos dos anos Sim. seguintes. Então, se ela já não tiver 100% definida, assim que acabar o ano, ela já escolhe o enredo. E aí começa todo o processo. A gente tem um sorteio da Ordem dos Desfiles que acontece, que é o nosso primeiro evento enquanto Liesa no ano. Ele acontece 20, 30 dias depois do Carnaval, no máximo. Ah, A gente já sorteia para saber qual a posição que as escolas vão desfilar no ano seguinte. caramba. E aí as escolas têm até mais ou menos junho ali para escolherem seus enredos. Então até junho todos os enredos estão definidos e os sambas são escolhidos ali entre agosto e setembro. Gente, Isso é uma coisa que a gente também antecipou. Normalmente era outubro que os sambas eram escolhidos. Só que a gente acabava ficando com um tempo muito curto entre o tempo que o samba era escolhido, o tempo de gravação e o tempo de lançar. Então, pra gente ter pelo menos 3 meses, assim, completos, do momento que a gente lança o samba até o carnaval, para as pessoas realmente se familiarizarem com os sambas, a gente antecipou um pouquinho o processo. Então, esse ano a gente fez tudo ali por setembro. E a ideia é se manter isso pro ano que vem. Perfeito. Nossa, E que doideira. quando a torcida não gosta muito do samba enredo? Eu Acontece. sempre fico pensando nisso, né? Porque, às vezes elegem um tema ou uma personalidade pra homenagear. E eu fico pensando, cara, e se a galera não curtiu muito? O que faz? Abraça, Então, né? o enredo eu acho que é mais difícil, assim, das pessoas não gostarem. Normalmente a escola tem muita relação com aquilo que tá ali e a comunidade abraça, assim, sabe? Entende a importância do tema que a escola tá levando pra avenida. O momento que eu acho que é mais polêmico é na escolha do samba, do que existe uma competição, uma coisa que pouca Sim. gente sabe é que existe uma competição em torno disso. Dentro das quadras, dentro das comunidades das escolas, é o único momento do ano que as comunidades se dividem. Sim. Porque internamente cada um vai escolhendo o seu samba favorito. Então é uma disputa interna. E chega no dia da final, às vezes você tem 3, às vezes 4 sambas numa final de samba numa quadra de escola de samba, e a comunidade realmente está dividida. Às vezes tem 2, 3 sambas que realmente são muito bons. E só um vai ser escolhido, ou às vezes vai ter uma junção. Então existe, às vezes, uma polêmica em torno disso, do pessoal demorar ali pra digerir que aquele samba que você ficou cantando durante 3 meses de competição não vai ser o ser samba que a escolhido. escola vai levar pro ano. Nossa, é isso. Acho que tem esse lugar do futebol, né? Do tipo, escolher quem vai pra escalação, não sei o quê. É. Eu sou palmeirense, mas não queria tanto um e queria outro, mas vambora. Eu sou palmeirense e vou torcer pelo que vou vestir escolheram. a camisa. Eu tenho um amigo, Babu, inclusive um beijo, que ele, não sei exatamente, mas ele já tentou
Já tentou, não, já emplacou um samba. E ele tava me contando o processo. É tipo, eles gravam em estúdio. É um processo, não é assim. Te entreguei uma demo Não, do samba pra ver várias se você etapas. gosta. Não, é um investimento que é um concurso mesmo e tem, né, uma premiação também depois do samba. E, cara, é um negócio muito complexo que eu não fazia ideia. A gente tem isso eu não sei se por sermos de São Paulo e meio Aham. caipiras Tem de alguma isso, forma, né? a gente não, pelo menos eu, né, falando por você, porque eu imagino, mas assim, não tinha noção da dimensão Da grandiosidade, né? porque assim, tem os desfiles em São Paulo, tem tudo, mas não era nada, imagina, nunca fiz parte, sabe? E aí pra gente, quando a gente começa a conhecer, entender, meu Deus, é muito maior, né? É. Do tipo, Eu acho que São Paulo melhorou muito, né? Tá cada vez maior e melhor o carnaval. Mas eu sinto que São Paulo, todo mundo tem um time. Mas nem todo mundo tem uma escola de samba do coração. Aqui você tem que ter, né? Aqui você tem que pergunta ter, pra pessoa qual a sua imagina. escola de samba. Em São Paulo não tem muito essa tradição, né? Não. Tem uma tradição do samba enorme, mas do carnaval em si. Aqui também acho que tem uma coisa das escolas serem muito espalhadas pelo estado todo. São Paulo também é muito grande, né? Sim. Então aqui você tem escolas de vários municípios diferentes do estado do Rio de Janeiro. Tem uma caipira em casa também, né? Inteira de São Sabe Paulo. bem, Então, né? eu fui vendo como é que ela foi também aprendendo, assim, sobre esse processo como um todo. Mas, assim, agora a gente tá na reta final e muitas pessoas frequentam as quadras das escolas, estão todas muito cheias. E é um momento muito legal, super incrível. Quem não foi ainda numa quadra de escola de samba, vai a uma quadra de escola de samba. Você acredita nisso? Sério? Eu nunca fui Mentira. numa quadra de escola de samba. Que absurdo. Não, um vexame. Quinta-feira estaremos lá. Fechado, combinado. Mas o que eu ia falar é que, assim, pra mim, o dia mais legal de uma quadra de escola de samba de todos é o dia da final do samba. É o dia que essa competição acaba. Porque, primeiro que não tem obrigação do ensaio ali, então acaba cabendo mais pessoas dentro da quadra, normalmente. E é um momento tão bonito, assim, que você vê as pessoas disputando e as torcidas estão muito presentes sempre. E do nada se anuncia um samba, você vai ver alguém chorando, mas vai dar 2 minutos e aquela pessoa já vai estar cantando samba que ela estava torcendo contra. E eu acho que aí tem é o momento mais nítido pra você entender um pouquinho do espírito de uma escola de samba, sabe? Que eu acho que aí, falando de futebol, é radicalmente diferente. Até na relação com as outras escolas, assim, tem uma questão de co-irmandade muito grande entre as escolas. E é muito legal esse momento, porque você vê que o cara tá ali disputando 3 meses, aquilo vale um dinheiro, então tem gente que perde, não, deixa de ganhar dinheiro se não ganhar aquele samba, investe muito. Estúdio pra gravar Super, música, super. tudo. E o que as escolas pagam pro samba campeão normalmente é um valor interessante. Legal, né? E então, sim, tem uma disputa ali de fato acontecendo e você vê que as pessoas viram a chavinha e falam, cara, a escola é mais importante do que tudo, aquilo ali foi, então todo mundo vai ter que dar as mãos e agora já tem uma nova competição pra gente entrar que é muito mais importante do que essa. Então, Mas isso que você falou, tipo, uma torcida não visita a torcida do outro time em São Imagina, Paulo. não tem você nunca vai ter um sabe, corintiano É uma coisa horrorosa, na- violenta, inclusive, que ocasiona em morte até. Não existe você pode ir isso. pra quadra de uma escola de samba com a camisa da outra que você vai ser super bem recebido em todos os lugares, em todas as situações. Isso é absolutamente comum e acontece semanalmente. Isso é muito legal. Isso é muito na minha bom. ignorância era tipo isso, eu sou de uma, acabou, eu não posso visitar ou torcer ou comemorar. E não porque tem, é uma né? festa, né? Você ir pra quadra. É uma delícia. Todo mundo, né, quer Claro que na hora que participar. começa a competição, a gente brinca que é tiro, porrada e bomba Calma ali. Todo aí, mundo né? querendo Calma aí, ganhar, Tá muito paz e obviamente. amor aqui. Peraí. Todo mundo querendo ganhar, obviamente. Lógico que assim, quando sai o resultado, sempre tem uma polêmicazinha. Eu achei que a minha era melhor ali ou algo nesse sentido. Claro. Mas assim, no dia a dia, né? No ano das escolas é um convívio muito constante. Tipo, agora, se eu for na quadra de qualquer escola de samba, você muito provavelmente vai ver alguém com uma camisa de escola de samba que não é daquela quadra ali em si. E tá tudo bem, vai estar todo mundo super feliz em volta, super bem recebido, tá tudo certo. Você consegue se Maravilhoso. divertir em alguma coisa? Consigo. Assim, eu acho que antes de eu estar na Liesa, eu me divertia muito na Beija-Flor, obviamente. E aí foi ali que eu aprendi tudo que eu sei de carnaval dentro da quadra e também, principalmente, talvez até dentro do barracão. Que é onde os carros são feitos, as fantasias são feitas. Mas agora na Liesa eu acabo frequentando todas as quadras em exaustão, literalmente. E é muito legal, porque você vai vendo, você vai percebendo mais a diferença entre as escolas e você vai, enfim, pegando essas peculiaridades, sabe? Mas acaba que assim, é samba, 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 sem pensar em outra coisa. Então a gente acaba, no final, assim, fica um pouquinho mais no automático, sabe? Mas no início, assim, é muito bacana esse lugar de troca com as pessoas. Até porque, de alguma forma,
a empresa que eu presido, ela tem um objetivo, que é defender os interesses das escolas de samba e, por consequência, dos seus artistas, dos seus trabalhadores, dos seus benfeitores. O único lugar que eu realmente tenho de troca com essas pessoas é se eu for até elas. Então, assim, se eu não frequentar as quadras, se eu não frequentar os barracões, acaba virando uma distância muito grande para entender, assim, o que tá bom, o que tá ruim, o que precisa melhorar. Então, eu procuro ir o máximo que eu posso, porque realmente, principalmente nas quadras, é um ambiente que eu tenho pra trocar com essas pessoas, sabe? E rola umas Claro. cobranças, assim? Muito. É. Rola direto, rola direto. Meio prefeito, né? Cadê o... Não, ó, ontem eu tava na Mangueira e vieram falar comigo. Vou poder entrar com a minha latinha no ensaio técnico? Falei, claro, vai poder entrar com a sua latinha. A preocupação é muito Lógico. boa, né? Muito bom. Prioridades, né? As prioridades, claro. E você veio cheio de mudanças também, né? Eu acho que isso dentro de uma tradição, quando você vem... E mudanças, ao meu ver, eu acho que de muita gente pra melhor, né? Essa coisa de agora ter 3 dias, eu acho que foi incrível, né? Mas voltando pra pergunta. Quando você quebra uma tradição ou muda ela, existe uma resistência, né? Total. Principalmente Claro. da galera mais velha, eu acho que é da galera que já tá até acostumada. entender, tipo, não, vai mudar o jeito que eu sempre fui, que eu sempre pensei, e depois, calma, vai E eu acho que no vai se carnaval acostumar. tem uma coisa um pouco mais complexa, que é assim, o que é tradição e o que é, tipo, a coisa era assim, mas aquilo ali não mexe com a essência do carnaval em si. E aí acaba que no final das contas, com uma defesa fantasiosa, tudo vira uma tradição. Por que era em 2 dias? Porque sempre foi assim. Não sempre foi assim. Teve uma época que era um dia só. E quando mudaram para 2 dias também foi uma polêmica danada. Só Claro. que isso foi, sei lá, 40, 60 anos atrás, então esqueceram de como é que foi aquele momento. Mas aquilo existiu e hoje ninguém via mais o carnaval em 2 dias. Então acho que assim, são adaptações que precisam ir acontecendo. Acho que o mundo muda, então tudo precisa se adaptar e mudar. Mas isso não quer dizer que você vai mexer com a essência daquelas artes que ali estão, vai mexer com a essência da cultura. Né? Eu acho que os carnavalistas vão ter a oportunidade de continuar fazendo o seu trabalho, a essência da dança do mestre Sala e da porta-bandeira vai ser mantida, a essência das baianas vai ser mantida, a presença e a figura da velha guarda vai ser mantida, o formato de carro alegórico e alas, enfim, toda a presença musical, as peculiaridades das baterias de cada uma das escolas, tudo isso é mantido. Mas tem várias formas de você ir evoluindo pro que o mundo tá pedindo de alguma forma, né? Não, e luz, né, faz muita diferença quando a escola desfila à noite, né? Muito, A escola já sabe que ela vai desfilar de manhã? Já sabia que ia desfilar de manhã? Ela imaginava, né? Tá. Ela já imaginava. Mas, assim, as luzes elas não tinham um efeito tão grande sobre alguns quesitos como elas têm hoje, né? A gente viu nos últimos anos aí, na Sapucaí, enfim, utilizando a cor neon, você vê uma diferenciação, luz acendendo e apagando, luz do carro brincando com a luz que está na arquibancada. Então, um efeito de tecnologia aí foi evoluindo. Então, se penalizar a escola que ia desfilar por último, que ela não teria a oportunidade de usar esse efeito, ficava um pouquinho mais difícil de você realmente analisar todas essas escolas de uma forma igualitária, né? Total. Eu acho que, tipo, a concentração... a gente tava vendo uma coisa muito legal, que você tá pensando agora mesmo nos artistas. Sempre pensaram, obviamente, nos artistas. Mas essa coisa da concentração não ser tão desconfortável, né? Para as pessoas que vão desfilar. Eu imagino que você entrar às 5 da manhã, você tá mais cansado. Acho que tá mais prejudicado, né? O público também já não tá tão ali. Claro, o público da própria escola vai estar ali. Claro. Eu acho que desfilar, assim, de madrugada é uma coisa cansativa para quem tá fazendo, né? E tem muita gente de mais idade, né? Num ambiente de escola Claro. de samba, a gente tá falando aqui das baianas, das velhas guardas. São pessoas, assim, que têm mais idade. Então, também ficava muito mais exaustivo quando você tinha 6 escolas por dia. Ficava muito mais cansativo à noite para que elas pudessem desfilar e ver as outras escolas também. Então, Claro. agora acho que fica um ambiente um pouco mais tranquilo, mais confortável para isso. Enfim, mas E esse esquema de proteger os artistas agora na concentração? Então, a gente montou 2 tendas gigantescas na concentração, principalmente para abrigar a velha guarda e baianas, porque não cabe todo mundo. É uma discussão que a gente tem tido com a prefeitura e o Sambódromo, ele já foi noticiado pela prefeitura que ele vai passar por mudanças estruturais muito significativas, não sei se vocês chegaram a ver, mas foi um projeto novo da prefeitura. Eles vão demolir o viaduto ali do lado do Sambódromo, vai fazer o Boulevard do Samba, vai ter uma biblioteca dos saberes, que vai ser uma casa de cultura, literalmente. Super interessante esse projeto que a prefeitura está lançando, e isso vai provavelmente mexer com as maiores dificuldades que o Sambódromo tem hoje, entre elas a concentração. O que a gente já fez foi montar essas tendas que abrigam essas pessoas, tanto para o calor quanto para as chuvas, porque também quando chove essa época do ano, já tem alguns carnavais aí que não tem chovido tanto, mas
é uma época do ano que chove, então em algum momento pode ser que fantasia, tudo, fica né? muito Muito pesado, fica muito desconfortável. desconfortável. Então a gente criou isso principalmente as pessoas de mais idade nesse primeiro momento, além de aumentar os postos de hidratação. A gente fez postos físicos, no passado você só tinha postos ambulantes, então você meio que tinha que achar alguém para você poder pegar o seu copinho ali e se hidratar. Agora A gente você botou sabe onde postos ir. físicos, você sabe aonde ir, também tem pessoas volantes, então facilita um pouco mais. Mas talvez uma das grandes dicotomias assim, da minha gestão na Liesa, ela seja porque eu priorizei e continuo priorizando, obviamente, os artistas literalmente em primeiro lugar. Eu acho que assim, tudo na vida a gente tem que ter uma ordem de prioridades. E dentro do que eu acredito, de tudo que eu vi no carnaval, e que eu enxergo como o maior problema que a gente tinha, melhorou muito, mas ainda temos que evoluir mais, era a forma com que os artistas eram tratados. Em todos os sentidos, desde de um protagonismo visual a um protagonismo financeiro. Né? A gente não pode ter dados super interessantes de turismo, a gente não pode ter vendas para mais de 180 países do mundo e os artistas que fazem essas pessoas todas virem até aqui, que trabalham o ano inteiro, não serem bem remunerados, Claro. ou enfim. Então, eu foquei muito nisso. E, às vezes, isso é um pouco convergente com os torcedores, por exemplo. Às vezes, esses interesses não andam lado a lado. Às vezes, eles andam em sentidos contrários. Então, você, às vezes, tem que tomar uma decisão que, de fato, ela vai favorecer os artistas como um todo, mas não necessariamente vai favorecer todos os espectadores. Exemplo, a decisão dos 3 dias. Ela poderia ter sido um pouco mais calma. Se ela fosse mais calma, ia entrar num debate e talvez o ponto principal dela ali como um todo, que era trazer mais recursos para que as escolas pudessem remunerar melhor seus artistas, não fosse colocado como uma prioridade no âmbito de discussão. Sim. E ali o objetivo era esse. Então a gente fez aquilo ser muito mais rápido do que talvez o processo ideal fosse, propositalmente, para que tivesse chance de acontecer e se chegasse nesse momento. E é muito legal esse momento que a gente está vendo agora, porque a gente teve uma mudança comercial muito significativa ao longo dos últimos 3, 4 anos no Carnaval. E aí, grandes marcas do nosso país começaram a olhar para o Carnaval de novo e enxergar que ali tinha um potencial muito grande. E no início, você trazia uma grande marca, mas na hora que ia ter lá o garoto propaganda, a garota propaganda era uma pessoa muito famosa, não necessariamente uma pessoa do universo do Carnaval. A gente está chegando num ano onde a grande maioria dos garotos propagandas que estão nas marcas de Carnaval são pessoas não só conhecidas, mas conhecidas principalmente no mundo do samba. E eu acho que isso mostra que não só nós que vivemos Carnaval o ano inteiro, mas o mercado, né, as pessoas como um todo, começam a enxergar a importância de dar o verdadeiro protagonismo para quem merece o protagonismo dentro dessa história. Eu acho que o Nossa, Instagram veio muito, né? Revelando pessoas que são muito conhecidas no samba, por exemplo, algumas rainhas de bateria, por exemplo, que a gente agora tem acesso e a gente fica, né, meu Deus, como é que eu não conhecia essa mulher maravilhosa que samba desse jeito? Eu acho que as redes sociais revelaram muito isso pra gente, né? Sim, e aí vai para um outro ponto, assim, quando eu entrei na Liesa, primeiro fui diretor de marketing por 3 anos, agora 5 anos atrás, a gente não tinha rede social. Assim, parece uma coisa meio doida, porque 5 anos atrás as redes sociais já bombavam. Né? Mas assim, a gente não tinha rede social, as redes sociais das escolas eram muito fracas, você não tinha essa expressão. Então, se o topo da pirâmide estava fraco, você imagina quem dependia, né, disso para ir bem, né? Imagina os artistas, etc. Claro. Então, assim, quando isso foi evoluindo, você foi dando muito mais potencial. E hoje você tem rainhas de baterias, 100% de comunidade que vivem de Carnaval, com seguidores muito maiores do que as suas próprias escolas, o que eu acho que mostra o lugar também de protagonismo, de importância no âmbito digital dessas pessoas. Sim, e fazendo publis, né? E dando cada vez mais aulas, gerando... Podendo viver de ser rainha. Exatamente, renda pro ano inteiro. Eu acho que é muito engraçado te ouvir, porque você é muito novo, né? Tipo, você tá com 29, 28. Calma aí, galera. Vamos com calma. E aí você vem com todo o seu know-how técnico e trazendo essas novidades e tecnologia, mas você nasceu nisso. Então eu acho que essa junção é que faz toda a diferença, do tipo... Poderiam trazer uma pessoa que tem conhecimento técnico e tecnológico, mas que não sabe que é a necessidade da tenda, sabe? Tipo, fica ali junto, não sabe nem de onde vem a água, o que os artistas dali vivem, o que a comunidade quer, o que os torcedores e espectadores querem. Podia ser e eu só acho um burocrata, junta, né? Exatamente. E eu acho que o fato de você juntar isso é que faz muita diferença. Você sempre soube... Tipo, quero trabalhar e viver desde novo, vendo o espetáculo, tipo, não.
quero trabalhar, quero ajudar nisso. Eu sempre soube que eu gostava muito de carnaval. Sempre tive muito presente em várias áreas diferentes, mas no início, assim, muito mais na parte artística ali de barracão, desfilava na bateria e tal. Mas chegou um momento que o carnaval começou a sofrer muito. Então a gente viveu, assim, o limbo do carnaval. E é até relativamente recente, ali nos anos 2017, 2018, 2019. O carnaval ele foi completamente esquecido pelas grandes marcas do Brasil. Ele foi completamente esquecido pelo poder público. Ele parou de sofrer qualquer tipo de apoio. E basicamente, assim, para pagar a conta das escolas, você tinha o direito de imagem da TV Globo. E as escolas isso. E as faziam escolas se se viravam. viravam. E as escolas vendiam seus enredos, algo nesse sentido. O que criava um desequilíbrio completo entre as escolas em si. Né? Escolas com mais potencial de captação iam infinitamente melhores do que outras escolas. E foi um momento que eu tinha acabado de me formar na escola, me formei em 2015, então eu já estava vivendo muito presente no barracão. Então eu sentia aquela dor diretamente do tipo, cara, isso aqui tá indo de mal a pior, sabe? Assim, a probabilidade disso aqui sumir perante a sociedade ou ficar cada vez menor é maior. Se ninguém mudar, né? Eles brincam lá, mas balançar o coqueiro de verdade aqui, talvez a gente fique nessa inércia e sabe lá onde essa inércia pode levar a gente. E dali eu tive uma certeza de que eu achava que eu poderia ajudar. Eu já tinha coisas que eu trabalhava na minha vida, no mercado de entretenimento, eu já fazia alguns eventos, eu já tinha feito alguns cursos fora de mercado de esportes, de negócios de esporte e tal, e tinha muita similaridade. Então eu comecei a olhar mais para o carnaval com isso. Eu estava na PUC na época, na faculdade, e eu comecei a usar todos os estudos de caso que se tinha em torno do carnaval. Então também começou a ficar mais fácil assim de entender qual era o tamanho do buraco, sabe? E o final da minha história na faculdade em 2019, que para mim é o pico assim, do pior momento do carnaval, era como que o carnaval poderia ser menos dependente de verbas públicas ou de verba da TV Globo. Porque quando o Crivella virou prefeito do Rio e cortou a verba da prefeitura, cara, o carnaval, assim, tiveram 3 carnavais ali que ninguém sabia como que ia começar ou como que o carnaval ia ser feito. E, assim, isso é muito nítido se você analisar os desfiles. Os artistas sempre foram muito incríveis, sempre deram um jeito, né, de usar a sua criatividade para entregar um carnaval incrível, mas quando você compara os carnavais daqueles anos com os anos anteriores e com os anos subsequentes, é muito nítido você ver o efeito que aquilo ali teve. E claro que teve escola que ficou devendo artista, claro que teve escola que ficou devendo trabalhador. Então, pessoas que trabalhavam e viviam única e exclusivamente do carnaval, essas pessoas foram diretamente afetadas. Claro. E, por consequência, isso afetou o turismo. Então, isso também afetou bares e restaurantes e hotéis e por aí vai. Ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Então, a gente começou, primeiro, uma narrativa de como que se poderia melhorar isso, porque primeiro tinha um desafio interno, né? Se eu sou novo hoje, eu era mais novo ainda naquele momento. Quem vai ouvir esse moleque, né? Tipo, peraí, não é assim que funciona. Exato. E aí a pandemia, que foi, obviamente, péssima para a humanidade, mas talvez nesse ponto ela tenha sido muito cruel, porque realmente as escolas ficaram um ano ali sem nenhum tipo de receita e todo mundo que trabalhava e vivia de carnaval ficou muito mal, muito, muito mal mesmo, sem saber o que ia acontecer amanhã, mas também antecipou uma mudança que eu acho que demoraria mais uns 5 a 6 anos para acontecer dentro da Liesa. Que era assim, cara, precisa mudar isso aqui agora porque quebrou. Tipo, literalmente quebrou. Vai acabar. Literalmente acabou. Isso aconteceu no meio da pandemia. Então eu entrei na Liesa, a gente não sabia quando que seria o próximo carnaval. Eu entrei em 2021. Meu primeiro carnaval foi quando... Minha primeira reunião assim, oficial com o poder público foi tendo que decidir que o carnaval não ia ser na data original, mas ele ia ser em abril. Meu Jesus Cristo. Parabéns. Olha que ano Jesus. bom, né? Nossa, que Só começou isso. sem bomba, né? Meu Jesus. E foi interessante porque, mesmo com toda essa diversidade, só de mostrar para todo mundo que a gente queria fazer algo diferente, a gente já começou a ter reações muito positivas. E aí uma coisa muito interessante, o Sambódromo ele teve uma obra muito grande que aconteceu no ano de 2012. Ele basicamente, se você pegar imagens antigas, ele era um prédiozão de um lado, eram vários camarotes um em cima do outro, Verdade, e no outro que você tinha frisas e arquibancadas. É verdade. Ele não era igual A galera nos dois lados. sentada, né? Em 2012, quebraram tudo aquilo ali e replicaram, ele ficou com frisas, camarotes e arquibancadas dos dois lados. Desde 2012, a Liesa nunca tinha conseguido vender todos os ingressos do carnaval. A primeira vez que ela conseguiu vender todos os ingressos do carnaval foi em 2023.
desde que essa obra aconteceu. Gente. Então, assim, o carnaval nunca teve uma crescente muito grande, desde 2012, até que chegou um momento ali, 2015, 2016, até com as próprias crises que o país estava vivendo, econômicas, a gente foi piorando, até que surge a pandemia, a gente vai pro limbo, né? Tem aquele carnaval com a Sapucaí vazia, uma das imagens emblemáticas da Triste Covid, demais. triste. E aí a gente entra num novo momento que a gente faz um carnaval completamente pro turismo interno, porque em abril de 22 você já não entrava na rota de turismo internacional. E aí isso é uma coisa Sério? super Nossa. importante. Claro, você Ah. mudou a data É, em 22. Existe uma rota, existe várias agências, existem várias pessoas vendendo isso. Por isso que a gente vende para 180 países. Não é uma casa. A pessoa, quando que é o carnaval? Vou entrar 180 lá para ver, países. sabe? Então, a gente saiu dessa rota, fez um carnaval 100% pro turismo interno, que era a forma mais fácil que a gente tinha de comunicar, principalmente tendo uma TV Globo como parceira nessa história. E a gente foi super bem de vendas. A gente foi significativamente melhor de vendas do que os carnavais de 2020 e 2019. Falei, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui. Eu acho que dá pra gente melhorar essa história. E foi quando a gente começou a jogar para mercado. E aí 2023 eu acho que é o grande game changer dessa história. A gente começa a mudar coisas mais radicais. A primeira grande mudança é a centralização das vendas do carnaval. Isso O é carnaval bom, ele né? acontecia em várias... Você podia comprar o carnaval em várias plataformas de vendas diferentes. E isso gerava um descontrole, principalmente dos camarotes da avenida. Quando a gente centralizou tudo, além de gerar mais segurança para o cliente final, porque assim, tem um único lugar que você entra lá que Devia eu ter te muita garanto que aquele fraude ingresso é também, real. né? A gente começou a ter uma noção do tamanho total das vendas do carnaval, que era uma coisa simples, mas que lá no meu TCC existia uma previsão de quanto que se movimentava só pelos camarotes, que a Liesa nem as escolas de samba sabiam e nem lucravam com aquilo ali de alguma forma. Lucrar não, porque nem as escolas nem a Liesa lucram, nós somos organizações sem fins lucrativos, mas ganhavam. É isso que eu ia perguntar. sim. Existe uma porcentagem, algum tipo de receita que volta pro carnaval dos camarotes? Não, então, como que funciona essa ótica financeira? Aliás, é uma organização sem fins lucrativos que representa as escolas de samba e organiza a competição. Além disso, outro fator, ela também produz o carnaval. Ela é uma produtora e ela produz o sambódromo. Não só nos dias do grupo especial, mas também nos dias do grupo de acesso, por exemplo, onde a competição não é nossa. Tem uma outra liga que organiza aquela competição. Mas nós somos os produtores de todos esses dias. Então o sambódromo ele fica sob a gestão da Liesa durante um grande período do ano ali, desde início de novembro até o final de abril, até o início de abril, montagem e desmontagem do sambódromo. A nossa ótica financeira, a gente tem basicamente receitas direito de imagem, TV Globo, as escolas recebem apoio direto de prefeituras, governos federais e estaduais, nem sempre, mas existe essa linha de receita. A gente tem as receitas comerciais, que são os patrocínios, e a gente tem a maior linha de receita das escolas, que são as vendas de ingresso. Nada dá mais dinheiro para as escolas de samba do que o que elas mesmas vendem. Que incrível. Que incrível. E então, quando a gente aumenta o terceiro dia, o principal objetivo eu estou aumentando o que mais dá dinheiro para as escolas de samba. Quando eu centralizo essa venda inteira no mesmo lugar, eu consigo visualizar e falar assim, olha, o que dá dinheiro para vocês é esse montante. E começar a ter um pouquinho mais de controle sobre essa história por inteiro. Porque como o carnaval estava no limbo lá atrás, o que segurou o carnaval foi o surgimento dos camarotes. Só que como você também tinha pouco poder de fala ali, porque como o poder público não dava dinheiro, o mercado publicitário não dava dinheiro, você basicamente tinha os camarotes aonde se apoiar. Então eles meio que foram permitidos fazerem o que eles quisessem. Sim. Então quando a gente entrou, ainda tinha essa dificuldade, olha, você precisa controlar essa história aqui, que dá muito dinheiro pro carnaval, Muita coisa, né? mas também Peraí. faz muita coisa que talvez não seja tão interessante assim pro futuro do espetáculo. Sim. Então foi equilibrando esses pratinhos e principalmente fazendo as mudanças de modelo de negócio, como a centralização de vendas, depois a unificação de cerveja, para que você tivesse uma cerveja única no carnaval, que é um grande player do mercado publicitário, e aí começar a dialogar com outros, até que, por exemplo, esse ano a gente tem um banco digital que está na Liesa e em todas as escolas de samba e contratando diversos sambistas para serem Claro. influenciadores dentro dessa plataforma, Claro. sabe? Porque existe uma coisa, né? Por amor ao samba, por amor à escola, mas as pessoas precisam viver, né? As pessoas Claro. precisam, de alguma forma, serem remuneradas. É. O ensaio de quadra é cobrado? Depende da escola, né? Assim, a gente pode pegar situações diferentes. Tipo, Salgueiro é uma quadra Tijuca, né? Bem localizada. Público em volta com poder aquisitivo
significativamente mais alto. Então é uma quadra que tem, não só nos seus ensaios, mas tem vários shows e vários eventos que acontecem ao longo do ano que dão dinheiro. Mas aí você pode ir para outras quadras, como por exemplo, a própria quadra da Beija-Flor, a quadra da Mangueira, que são quadras que têm mais dificuldade em cobrar valores mais altos por conta do poder aquisitivo da própria comunidade, das pessoas que estão ali. Então são formatos diferentes. Mas normalmente os ensaios, você tem uma divisão da comunidade, pessoas que desfilam e frequentam a escola. Essas pessoas, obviamente, entram de graça pro restante das pessoas. Entendi. Sim. Tá ansiosa? Doideira. Pra, Eu tô pra Sapucaí? ansiosíssima, imagina. Eu amo carnaval, mas eu sou da Sapucaí, eu não sou de bloco de rua. O Sérgio além da Sapucaí, é do bloco de rua. Mariana também, acordar às 6 da manhã. Vou com tudo. Debaixo eu vou de com sol. tudo. Vamos viver, né, gente? Vambora. Só tem um carnaval por ano. Exatamente, só tem um carnaval por ano, tirando aquele que tiveram 2, né? Tirando esse de abril, que teve carnaval em abril. Mas só se vive uma vez e um carnaval por ano. Só que a Mariana vai no bloco e vai na Sapucaí. Eu não sei essa disputa. Eu me guardo pra Sapucaí. Eu, quarta-feira de cinzas, tomando um soro pra tá. recuperar a imunidade que foi pelo ralo mesmo, né? E a gente sempre te encontrou trabalhando, né, nos camarotes, né? Então é sempre você ali, às vezes, com a gente, mas sempre atento e agitando as coisas, né? E a gente resolvendo ali, alguma coisa. E a gente deixa só o Gabriel vivendo. trabalhar. Só vivendo. Você vai a bloco também, de rua? Eu Sempre já foi fui, mais. eu já fui mais. Mas agora, assim, não dá, tá tudo acontecendo no mesmo tempo, sabe? Assim, você tá falando de quarta-feira de cinzas, você tá acabado, né? Todos nós. Só que o problema é que a gente agora tem a terça-feira, então as notas fecham, os jurados fecharem as notas por volta das 8 horas da manhã, já de quarta. Gente. Às 11 horas da manhã a gente tem uma plenária acontecendo, já entra ao vivo no RJ, 11h30, meio-dia. Dali já tem um almoço com todos os presidentes. 3 horas da tarde você tá com a cara lá na TV Globo pra ficar 2 horas com a planilha de Excel. E eu tomando meu soninho assistindo tudo isso numa boa, Mas tá com a cabeça boa, pensante, né? Não dá pra você estar bobo. Mas eu acho que é por isso também que a apuração ela é um caso assim, bizarro de audiência. A gente bateu 34 pontos na última apuração do ano passado. É um pontos percentuais que batem aí com finais de Libertadores, final de Copa do Mundo, final de novela. Eu ia falar isso, Copa do Mundo. É super expressivo. Mas é porque eu acho que é a ressaca oficial do Brasil inteiro. Então com tá todo certeza. mundo de fato ali tá todo mundo assistindo. Esperado. Decadente ali, a gente teve um outro dado muito interessante de televisão esse último ano, que o pico, apesar de ter sido a primeira vez na história que teve a terça-feira, o pico de audiência durante o desfile foi na terça-feira. E aí, obviamente, a gente vai encomendando estudos, a TV Globo também, para entender um pouco mais sobre isso. E é um pouquinho de porque a terça-feira à noite ela já passa a ser a ressaca oficial no resto do Brasil. Então você já tende a ter mais pessoas em casa assistindo. Do que domingo e segunda. Sim, então... que estão na rua ou vivendo. Mas a apuração é muito emocionante, muito né? emocionante. E essa última, né, despedida do Neguinho, foi uma coisa assim, muito incrível. E ele, né, sendo premiado, o último desfile dele com a Beija-Flor campeã. Foi lindo, foi lindo. E é muito doido você pensar que, assim, o conteúdo, de fato, assim, lógico que a gente não toda a parte emocional, mas é uma planilha de Excel que está sendo preenchida. Exatamente. Absolutamente nada além disso. Exatamente. Um grande mistério, né? É uma planilha de Excel, realmente. Que doideira. E todo mundo aqui. E são décimos, menina. Não, deve dar uma raiva de alguns jurados, né? Você faz, jura? Qual que era aquele jurado que... Você viu isso? Tem vários memes não, antigos. 8.5. Mas aí foram mudando assim, as regras para que tudo não acontecesse mais. O mínimo é 9, né? A nota varia de 9 a 10. Gente. Não sabia que o mínimo era 9. É um absurdo. E aí, tipo, a escola assim... O 0 é 9, entendeu? Que horrível. Que horrível, imagina. A escola sem entender, assim, o quê? 8.3? Peraí. Tipo, foi um erro isso. Calma aí, né? Como é que é escolhido? Você já teve essa curiosidade? Como é que a pessoa tá lá pra ser jurada? É muito bom explicar essa parte. Então, tem um processo longo. Existe... A Liesa tem vários departamentos embaixo da presidência, só tem um departamento que ele é a parte de todos os outros, ou seja, ele não conversa com os demais, só com a presidência, que é a coordenadoria de jurados. Então existe um coordenador e um único trabalho dele, o trabalho dele é escolher, selecionar todos esses jurados e fazer todo o processo para que o julgamento esteja sempre evoluindo. Sim. A gente tem, quando acaba o carnaval, uma coisa que a gente chama de simpósio de julgamento. Então, todos os jurados que julgaram o carnaval anterior são convidados à Liesa com todos os presidentes, diretores e artistas, e a gente debate
sobre as notas do carnaval anterior. Debate mesmo, assim, abertamente. Por que você me deu essa nota? Me explica como é que foi imagina, essa... Gente, constrangimento. Não, desculpa, eu errei. Ai, que Era pra constrangimento. ser 10. Meio um Não conselho de entendi classe, essa né? justificativa, e dali a gente vai criando ideias para que... E existe um manual, né? O jogador, ele julga com base no manual do jogador. E esse manual, ele é aprovado em plenária. Reuniões plenárias são as reuniões que a gente tem com os 12 presidentes de escolas de samba. Cada escola vota, tem peso 1, maioria vence. Não tem muito mistério sobre isso. E então, esse manual é aprovado em plenária e as regras dele podem ir mudando de ano para ano. Esse ano a gente tem algumas mudanças no manual do jogador. Porque no simpósio desse ano, depois do terceiro dia, depois de uma mudança super significativa que antes do terceiro dia, a nota fechava ao final do segundo dia. Tá, então sim. você tinha os 12 desfiles, aí o jurado dava a nota das 12 escolas, dos 2 dias anteriores. Então os presidentes tomaram uma decisão de que eles não queriam mais que fosse assim, mas que eles queriam que as notas fossem fechadas por dia. Então a gente fecha a nota no domingo, a gente fecha a nota na segunda, a gente fecha a nota na terça. Foi a primeira vez que o carnaval foi assim em muito tempo. Isso fez com que o julgamento não pudesse mais ser comparativo, porque eu não posso comparar com algo que ainda está por vir. Ai, sim, claro. Então o manual do jogador, ele começou a ter um peso muito mais significativo para esse modelo de julgamento. Então passou o carnaval, decidiram fazer várias mudanças no manual do jogador baseado nesse simpósio, ou seja, jurados, presidentes e artistas, e obviamente a diretoria da Liesa, foram entendendo que tinha adaptações ali que precisavam ser feitas para que fosse mais fácil o julgamento, não só para o jogador, mas para que os artistas, os dirigentes pudessem entender, e a gente também teve uma preocupação muito grande que o público começasse a ser uma peça mais interessada dentro dessa história. Então tem algumas mudanças que foram propostas, elas vão para a plenária, votadas, aprovadas, então tem uma mudança muito significativa aí. Depois desse período de simpósio de jurados, muda manual do jogador, aprova o manual do jogador, entra o momento de escolha dos jogadores. Aí a coordenadoria sozinha de jurados, ele analisa pedidos dos presidentes de tal jurado julgou mal, tal jurado, e ele analisa tudo isso e faz alterações que ele acha interessante. Esse ano, além das alterações, a gente tem um aumento do quantitativo de jogadores. Tá. Então a gente tinha 36 jogadores. Minha cola, me ajuda aí. Nossa, Agora vamos para 54 jogadores. Nossa, é Meu muita Deus, coisa. quase dobrou. Quase dobrou. Isso não quer dizer que todas as notas serão válidas, mas a gente vai ter basicamente 6 jurados por quesito, são 9 quesitos diferentes que a gente está julgando. A gente tem hoje à noite, tem um sorteio dos modos que esses jogadores vão julgar. Então a gente vai começar a saber. E depois do julgamento, a gente vai ter quais as notas serão válidas. Desses 6 jurados, só 4 notas são lidas no dia da apuração, a menor nota cai, então são 3 notas válidas por quesito, assim como era no ano passado. Mas tem mais. Por que a gente aumentou o número de jogadores? Porque a gente já tinha um banco de dados de potenciais jogadores lá dentro da Liesa, dentro da coordenadoria, mas a gente nunca sabia como é que eles de fato julgavam, até que eles fossem chamados para julgar. Sim. Então, a gente tem agora mais jogadores, então a tendência é que esse banco de dados, para o futuro, ele seja mais completo e tenha um conhecimento maior de todos esses potenciais jurados, para que as escolhas sejam mais assertivas ainda. Como é que são essas escolhas, esse processo de entrevistas? Currículos, e aí de acordo com a vaga, com o quesito ali que está se procurando, existe um perfil específico que você está procurando. Você vai jogar bateria, você quer um músico, um percussionista, uma pessoa que entenda de bateria de escola de samba, etc. Você quer, e vai para fantasia, já tem um pouquinho mais de relação com o mercado de moda, enfim, com adereços, com ateliês, etc. Então você procura perfis, a coordenadoria faz esse trabalho de procura de perfis. Depois que ela faz essa pré-seleção de todos os jogadores, ela leva para uma plenária de novo. Aí mostra todos esses currículos para todos os presidentes. Eles ficam uma semana analisando esses jurados e eles aprovam esses jurados. Gente, é muito sério, né? Porque é o que define o carnaval, né? Define o carnaval. Né? Não pode ser qualquer coisa. Vai lá, meu primo. Eu quero jogar bateria. Não, né? E aí eles definem, tá bom, a gente aceitou isso aqui, todo mundo aceitou, concordou. Agora a gente vai começar o curso do jogador. Todos esses jogadores que estão confirmados para o próximo carnaval, eles são convidados, aliás, a uma plenária, onde estão presidentes e artistas. E aí a gente debate com o manual já aprovado, exatamente dúvidas ou qualquer coisa que possa ter, para que todo mundo esteja 100% sabendo qual que é a regra do jogo. Sim. Principalmente os jurados, que vão julgar, mas também os artistas e presidentes. Então a gente faz quesito a quesito. Existem vários debates que acontecem ali.
E aí acaba esse momento, em teoria o jurado está preparado, ele fica 100% a cargo da coordenadoria. Mas existe esse momento de relação, de troca Eu não sabia que existia isso. entre todo mundo. Também não. Eu achava que era uma coisa meio isolada, o jogador não tem muito contato com o que ele vai julgar, né? Só em cima do manual, mas tem. Tem. Tipo, esse processo já aconteceu. Aí hoje é mais um dia de contato. Hoje é um dia que a gente tem um jantar, onde vão todos os jogadores e todas as escolas levam 3 convidados, o presidente mais 3 convidados, para um jantar de confraternização, onde no final desse jantar tem um sorteio, para você saber qual a cabine que cada um daqueles jurados vai sentar. Porque a posição que ele está também é muito importante. Isso é feito através de sorteio. E aí agora eles voltam à cena só no dia dos desfiles, já com a coordenadoria, num hotel, aí ficam sem telefone, sem nada. Os 3 dias ali sobre a responsabilidade. Sobre a responsabilidade da coordenadoria de jurados, vão pro sambódromo, não tem contato com ninguém e voltam pro hotel até que esse processo se encerre. Caramba. Aí no dia do julgamento, o processo também é muito interessante, porque é um processo de banco. Igual quando você faz transporte de dinheiro, é assim que as notas são transportadas. Então a gente contrata uma empresa de banco, de fato, que faz tipo transporte um carro de forte, valor. assim? Literalmente, um carro forte. Literalmente. E aí vem todo mundo lá armado, equipado e tal. Eles pegam as notas diretamente dos jurados, eles lacram ela com um número de série. Tem várias pessoas dentro de uma sala que reconhecem esse número de série, todo esse processo ali é filmado e eles levam essa embalagem embora. Ela fica num cofre até a quarta-feira de cinzas. E aí, da quarta-feira de cinzas, na hora da apuração, sai desse cofre, nesse carro forte, chega na cidade do samba e esses envelopes todos são entregues. Aí a gente faz todo o processo de checagem ali na mesa e começa a abrir para as leituras das notas. Então você já sabe antes quem ganhou o carnaval? Não, isso é na hora. Claro. Ao Inclusive vivo. Que teve o cara da Gaviões que rasgou o papel. Você lembra disso? Em São Paulo? É. É o cara da Gaviões. Você lembra disso? Ele, não sei se sentiu lesado por alguma coisa, foi lá e rasgou. E aí não tem... Por que não é digital isso? Não, também tem um formato digital, assim, a gente digitaliza tudo. Mas eu acho que tem isso é um processo ali... A gente tentou digitalizar um pouco mais o julgamento, mas... Existe uma resistência dos próprios jogadores de já ser o formato de trabalho, de análise. Acho que tem uma coisa ali, até de você estudar. Eu acho, tem a mídia. Como é que vocês ali, estudam né? texto, mas quando você vai estudar super. texto para atuar, tipo a Giovana em casa, assim, tem coisas que ela faz no tablet, mas tem coisas que ela precisa escrever, que ela precisa passar ali rabiscar. Então, assim, tem um processo. E eu acho que análise, tem assim. uma mágica, sabe? Imagina, eu não sabia desse processo. Esse momento, e vai, e busca, e é secreto e sagrado, sabe? Eu acho que isso é Mas legal assim, também. eu sei as notas literalmente uns 5 segundos antes de todo mundo saber. Porque o coordenador, ele abre o envelope, ele passa o envelope pra mim. Olha. E aí eu passo o envelope pro Jorge Peningeiro, que faz a leitura das notas. Então, assim, são 5 segundos ali. Você bate o olho aqui. 5 segundos antes eu sei a nota. Aí já começou a chorar ou a comemorar, né? Não pode mudar a expressão, tem que ficar como se nada tivesse acontecido. É verdade, olha. Puta que pariu. Os jurados são remunerados? São remunerados. É tipo um trabalho São real, remunerados. não é voluntariado. Não é mesário. Não é se mesário. voluntariar Não, pra essa responsabilidade ainda, tem Imagina. que... É um trabalho, uma das coisas que a gente fez nesse meu primeiro ano de gestão foi aumentar significativamente a remuneração dos jurados também. Como a gente conseguiu aumentar a volumetria financeira do carnaval como um todo, a gente entendeu que isso também era um aspecto importante de ir crescendo junto, né? Claro. Nossa. E eu tava vendo também que muito se fala sobre valores de entrada mesmo pra arquibancada, mas existe uma porcentagem que você já falou, 20% de gratuitos, né? Convites gratuitos. 28% dos ingressos do carnaval eles são ingressos gratuitos. A gente também tem os setores populares, onde você consegue comprar ingresso a R$10. Ótimo. E com a mudança do terceiro dia, a gente conseguiu reorganizar financeiramente, o que é muito interessante. E basicamente os camarotes pagaram essa conta. Então, quando o terceiro dia surgiu, a gente conseguiu fazer você comprar os 3 dias por um valor menor do que você comprava 2 dias no ano anterior. Então isso também fez com que esses ingressos ficassem, os ingressos de arquibancadas especiais, que a gente chama, que são os ingressos de arquibancadas mais caros, ficassem mais acessíveis. Além disso, a gente mudou também a distribuição dos ingressos populares, porque infelizmente, como algumas coisas no Brasil, tem aquele jeitinho, tem um jeitinho positivo e um jeitinho negativo. Sim. E o jeitinho negativo era que você ia nas comunidades, distribuía esses ingressos e chegava na mão de pessoas que revendiam esses ingressos que não poderiam ser vendidos. Então a gente usou tecnologia no ano passado, deu super certo, estamos usando de novo esse ano,
que é o seguinte, a gente passeia pelas quadras das escolas, a gente faz 2 chamadas na quadra de cada das escolas, deve estar acabando esse processo agora. E as escolas fazem uma fila das pessoas da comunidade que querem assistir aos desfiles e usufruir desses ingressos populares. E a gente faz o reconhecimento facial. Então a pessoa não precisa levar documento, a pessoa não precisa levar telefone, a pessoa não precisa levar nada. Basta ela levar a cara dela e ela entra lá sem pagar nada e sem, obviamente, ninguém conseguir revender esse ingresso de nenhuma forma. Então foi um formato aí que a gente encontrou que foi muito, muito legal. E é importante, né? A festa do povo, Claro. a galera da Não, quadra, a total. galera que vive o ano inteiro e às vezes não tem, de E o que a repente. gente tem como? tentado fazer, assim, além disso, é uma questão física que não tem pra onde você fugir, né? O carnaval tem ficado cada vez mais interessante, tem cada vez mais pessoas querendo assistir, o que a gente adora, mas o sambódromo continua tendo o mesmo tamanho, então se a demanda começa a aumentar, mas a oferta continua a mesma, você tende a ter mais pessoas querendo ir que não conseguem ir ao espetáculo. Isso é Sim. Sim. enfim, só fazendo uma obra no sambódromo, aumentando a capacidade dele para resolver isso. Mas a gente tem aumentado significativamente a quantidade de vezes que as pessoas podem ver as escolas de samba. Então a gente aumentou o número de ensaios técnicos para 2 ensaios técnicos por escola. A gente agora esse ano está conseguindo fazer os 2 ensaios técnicos, tem um teste de som e luz. As escolas, por consequência, aumentaram significativamente seus ensaios de rua, que também são, obviamente, gratuitos. Os ensaios técnicos Sim. também são gratuitos. Você chega no sambódromo, você pode entrar. Ah, é? Que legal. Os ensaios técnicos sempre foram gratuitos, continuam sendo gratuitos. Ano passado a gente teve dias de superlotação, então esse ano a gente está tendo que controlar a entrada, mas nada que as pessoas tenham que pagar, nada nesse sentido. Só uma contagem para que possa ser... ela possa ser dinâmica ali para que principalmente a polícia possa estar vendo a quantidade de pessoas por setores o tempo inteiro. A gente tem um centro de operações onde estão vários órgãos públicos sentados ali dentro do sambódromo. Mas continua sendo gratuito, vai continuar sendo gratuito para sempre. E os ensaios de rua aumentaram, então mais oportunidade de pessoas assistirem. A gente aumentou a quantidade de eventos ao longo do ano na cidade do samba. Todos os eventos na cidade do samba, você leva 1 quilo de alimento, você entra, você não tem que pagar nada além de 1 quilo de alimento da doação. E agora a gente criou o FanFest na Praia de Copacabana. Primeira vez que tem um FanFest na Praia de Copacabana. O FanFest também é gratuito para quem quiser ir. Basta lá baixar o app do Rio Carnaval. Lá você pode retirar o seu QR Code, escolher o dia que você quer ir. E tem shows das escolas, tem aula de samba, aula de percussão, tem imersões usando tecnologia. Então você pode ver como é que é um desfile sobre o olhar de uma baiana. E botar óculos de realidade virtual. Então assim, tem várias coisas super legais lá no FanFest. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. O FanFest também já teve alguns atingimentos super legais. A gente fez a maior bateria de escola de samba de todos os tempos, digamos, um prêmio do Guinness. Sério, a gente abriu o FanFest dia 20 de janeiro, feriado de São Sebastião, no município do Rio, com uma bateria de 1.243 ritmistas. Meu Jesus. No meio da praia de Copacabana, tava todos os jurados do Guinness lá, e a gente conseguiu bater o recorde anterior que se tinha, que eu acho que era de 2019, alguma coisa assim. Então chegou a 1.243 cara, que e incrível. cara, foram feitos Demais. todos os mestres de bateria, todos os ritmistas. E o mais legal desse dia foi a confraternização. Eu nunca vi tanto ritmista junto. A gente fez uma tenda gigantesca, ficou todo mundo lá de manhã, porque tinha que ensaiar. Então o evento era tipo 4 da tarde, o pessoal chegou lá 10 horas da manhã, almoçou, tomou café, ficou lá, e todo mundo remunerado por estar lá, só que todo mundo que foi tocar foi remunerado por isso. E foi uma grande confraternização. E a gente conseguiu fazer no backstage, tipo, tinha ping-pong, tinha sinuca, mesa de sueca. Então tava todo mundo super confraternizando. E na hora que o negócio aconteceu, tipo, entrou pro primeiro ensaio. Cara, na primeira passada, eram 1.243 ritmistas. A parada aconteceu de primeira, assim. Foi, Gente, sabe? que doideira. Foi uma experiência, assim, eu que amo bateria de escola de samba, eu nunca imaginei como é que seria uma experiência, assim, sensorial de você estar no meio de uma bateria de 1.243 Vibrando. ritmistas. Nossa, dá vontade de chorar agora. Foi uma das coisas mais alucinantes, uma das coisas mais alucinantes que eu vivi em toda a minha vida, assim. Experiência, um dia que eu nunca vou esquecer. E o FanFest começou assim, então... Agora todos os finais de semana tem sexta, sábado e domingo, tá lá o FanFest, inclusive nos dias de ensaio técnico e de desfile, que esse era o ponto que eu queria chegar. É que, como não comportam mais pessoas no sambódromo, a gente fez o FanFest e com vários parceiros, entre eles a TV Globo, e criar uma experiência ali imersiva de desfile. Então, você que não conseguiu retirar o seu ingresso, você não conseguiu os ingressos populares, você pode ir pro FanFest, você pode retirar
o seu ingresso para o FanFest gratuitamente. Você vai ter essa experiência imersiva aí de ver a transmissão ao vivo do FanFest lá na Praia de Copacabana. É muito Isso frescor, né? É muito, É muito frescor muito. pro carnaval. Isso é muito legal, porque cada vez mais acessível e ao mesmo tempo gerando mais renda pro carnaval. Isso é muito. Demais. O que eu ia falar agora é que a gente vai para um momento só de membros. O que papo tá muito bom. O papo tá muito bom e a gente tem um finalzinho de programa que a gente vai contar muitas coisas, muitas fofocas. Muitas Então, fofocas. se você não se inscreveu, se você não é membro, você tá viajando. Tá perdendo Tá a melhor perdendo parte do muito. programa. Tá perdendo Galera da muito. fofoca. Galera, agora é a hora da fofoca. Se você se inscrever agora, corre. Então pra é você isso. que não é membro, Obrigada, Gabriel. beijos. São 2 despedidas. Obrigado. Agora primeira. pra quem Então, não tchau é pra membro. você que não é membro, tá? Exatamente, uma pena. Beijo.